bem-vindo aqui. Hoje eu quero falar nesse vídeo, né? Não vou me apresentar grandes coisas, porque quem tá aqui já tá sabendo mais ou menos quem eu sou, né? Sou terapeuta integrativa, coach, trabalho com técnicas de expansão de consciência e técnicas integrativas naturais, né? Uma dessas técnicas é a aromaterapia. E aí, eu vim aqui falar ao vivo e a cores, assim, porque fica mais fácil de não ficar fazendo grandes edições, assim, trazendo informações importantes, né? Para vocês sobre um pouquinho sobre a aromaterapia, porque nos meus atendimentos, principalmente, assim, nos últimos dias tive alguns atendimentos que as pessoas me falavam que elas tinham já óleo essencial, que elas não precisariam receber o óleo essencial de mim, porque no meu valor tá incluído eu mandar um kit de sinergias prontas, diluídas, com a concentração que a pessoa precisa, né? E aí a pessoa, não, eu já tenho óleos essenciais. Aí até fui perguntar os óleos e tal. Então eu quis, tô aqui para dar umas explicaçõezinhas, né? Vocês de repente até tenham aí, ou já viram, né, esses umidificadores, né, aspersores de aroma, que eles criam uma névoa, eles quebram essa partícula de água bem quebradinha, que ela fica uma névoa, né? Eu não vou ligar esse daqui porque fica uma névoa, mas quando bate numa superfície, eu tô perto de computador, mesa de trabalho, molha, né? E você pinga algumas gotas de óleos essenciais ali e coloca. Tem muita gente comprando, usando para dar um cheirinho na casa e até achando, porque vai me acalmar e tudo mais. É sobre isso que eu quero falar. Porque o que eu vi é alguns usos indevidos, sabe? Alguns usos que estão errados aí, tem algumas coisas que eu não concordo. Eu sou uma pessoa que na busca das terapias naturais, era uma busca também por uma nova forma de atendimento, uma nova forma de conexão, né? Cliente-terapeuta, que muitas vezes não acontece na medicina tradicional. Tem médicos que são excelentes, né? Viram seus amigos, conversam com você. E tem médicos que tem um distanciamento tão grande, né? Que você chega lá, ele passa uma receita e você olha pra sua cara, né? E uma das coisas desse distanciamento da medicina tradicional é quando foi criada a história dos medicamentos, né? Patenteados e os medicamentos com prescrição igual para todo mundo, só tipo assim, pega peso, pega uma média da população, a peso, idade, é tal dose e é esse medicamento. Então, sei lá, medicamento para dor, né? Analgésico, que é super usado no mundo. Analgésico, esse daqui é analgésico. Tá com dor, toma este analgésico. Aí depois se especializaram, esse para enxaqueca, esse é para dor no estômago e tudo mais. Mas assim, o mesmo remédio para dor de cabeça, por exemplo, é o para todo mundo, né? E nas terapias integrativas, nas terapias naturais ou complementares, como se chama hoje, antigamente se chamava de alternativas, porque era como se você não pudesse juntar as duas. Aí você tem que ver qual a linha que você vai usar. Tem essa alternativa aqui à medicina tradicional. Hoje é um consenso que são complementares, que não precisa necessariamente você abandonar toda a medicina tradicional, porque havia também muitos enganos aí, larga tudo e vem só se tratar com as reservas, vem só se tratar espiritualmente, que vai resolver, né? Então muitas pessoas acabavam até falecendo sem os devidos tratamentos, porque tinham feito essa alternativa, tinha alternado, né, de medicina. Hoje a gente pode complementar algumas coisas. É claro que às vezes quando você, por exemplo, utiliza uma fitoterapia, um óleo essencial que trabalha determinado problema, muitas vezes você não vai precisar mais daquele medicamento que você estava usando, porque o efeito, às vezes até mais, como é que eu posso dizer assim, mais profundo e mais rápido. Provavelmente ou você vai deixar de tomar o medicamento, ou você vai diminuir muito a dose, porque você já está com uma coisa menos agressiva ao fígado, ao pâncreas, ao rins, ao estômago, né? Que está te auxiliando. Isso você vê com quem? Com o médico que passou o remédio, né?
Não é o terapeuta que diz, não toma mais isso, é o médico que passou o remédio, né? Então, assim, é complementar, né? Então, e a integrativa, porque a parte integrativa é mesmo que a palavra holística, quer dizer o quê? Olha um todo, um complexo da pessoa. Por isso que um ser humano não é igual ao outro. E por isso que às vezes um ser humano está dizendo que está com dor de cabeça, o outro também está dizendo que está com dor de cabeça. E os remédios, né? Entre aspas, os remédios, as ervas, os óleos essenciais, as práticas que vão ser passadas para essa pessoa são totalmente diferentes, porque a origem da dor de cabeça desse ser humano, com essa personalidade, com essa energia, com essa vibração, é diferente da outro ser humano, com essa, né? Às vezes tem até a mesma idade, o mesmo sexo, mas tem históricos diferentes, história de vida diferente. E as terapias integrativas e holísticas, elas querem olhar o indivíduo. A gente não trata doença, a gente trata o indivíduo na sua complexidade emocional, mental, física e espiritual, incluído nisso também. Então, muitas vezes, né, tem terapeutas que trazem um pouco de cada um. Eu sou dessas, assim, que tem um toque da espiritualidade, tem um toque do emocional, um toque do mental, dentro do possível daquele histórico daquele cliente, né? Quando você percebe pela anamnese se você dá conta de ajudar aquela pessoa ou não. Às vezes a gente não dá conta, às vezes o que ela precisa é uma outra coisa que eu não pratico. Ou ela está num estado tão agudo de uma doença grave que ela precisa se concentrar mais nos medicamentos, na alopatia, e procurar mais exames, procurar saber mais, para a gente poder estar até sabendo no que está ajudando melhor, né? Então é interessante isso. Então eu sou dessas assim que eu prefiro personalizado, tá? Personalizado para florais, personalizado para óleos essenciais. Então eu não gosto desses blended pronto, né? Que você hoje está chegando, por um lado é bom, tá popularizando as coisas mais remédios mais sutis, coisas que vão ter menos efeitos colaterais, né? Tá popularizando essa medicina complementar, ligada à natureza e tudo mais, mas por outro lado, tá tirando essa questão, né? Blended para momentos difíceis, blended para menopausa, blended para dor de cabeça, blended para insônia, para problemas respiratórios. Isso tanto faz de óleos essenciais como de florais, que é o que eu vejo por aí, né? Cara, mas por exemplo, menopausa. Essa mulher teve filho, não teve filho? Ela é feliz com o corpo dela, não é feliz com o corpo dela? Ela, né? Quais são as questões envolvidas nessa menopausa? Aí dá um tiro no escuro, joga tudo que pode ser que aconteça com essa pessoa. E aí às vezes ela toma coisas que não precisa. Não tem esse problema também dos medicamentos igual, tipo assim, viciar, né? Adquirir resistência. Mas para que você vai colocar tudo que vai, né? Os florais vai para o seu corpo vibracional energético, para sua aura, né? Para depois fazer efeito no seu corpo físico. Os óleos essenciais, eles vão para o seu corpo físico, eles são metabolizados no seu fígado, ele passa para alguns, vai para o seu cérebro, para neurotransmissores, para tudo. Para que você vai usar uma coisa que você não precisa, misturada com outras que você precisa, porque você comprou um blend pronto, né? Então eu sou meio assim desses blended pronto, e é sobre isso que eu queria falar. Então assim, a aromaterapia, ela não é só um cheirinho, ela é o óleo essencial, é chamado assim, ele é a alma da planta. Ele traz todas as substâncias que aquela planta, da onde foi tirado aquele óleo, possuía. Numa planta existe, por exemplo, sei lá, 80, 100, 50, né? Partículas diferentes de bioquímicas diferentes. Então, esse complexo dessas partículas todinha é a essência da planta. É como se você tirasse sangue de um humano e aí no teu sangue tem todos os registros. Tem o teu DNA, tem o registro de tudo seu, de bom e de ruim, né? O sangue, né?
eu estou tentando colocar na maneira didática da planta, é o óleo essencial, que tem tudo de bom. O de ruim pode ser uma concentração que às vezes alguma pessoa não pode, alguma pessoa tem alergia, alguma pessoa tem um problema, mas na verdade plantas, né, praticamente, principalmente de óleos essenciais, cultivadas especificamente, geralmente elas são orgânicas, e mesmo a não orgânica, no processo de extração do óleo essencial, os agrotóxicos, os aditivos que são utilizados, eles não passam para o óleo, tá? Por causa do processo que é feito a extração do óleo. Então, assim, é tudo de bom que a planta tem, né? Mas são coisas bem complexas, é um monte de partícula, é complexo. Por isso que um óleo, às vezes, serve para um monte de coisas diferentes, porque cada partícula serve para uma coisa diferente. E por isso que é diferente também você isolar uma partícula no laboratório e replicar ela, porque você está pegando só um componente principal do óleo, da planta, de alguma coisa assim. Você não está pegando as coisas que combinam, que faz aquele componente funcionar melhor. Essa é a diferença também dos medicamentos holísticos, vibracionais, dos medicamentos naturais, fitoterápicos, porque é um complexo, né? Eu vou dar um exemplo bem claro como a diferença do complexo na natureza faz diferença. Tem muita gente, como eu, que quando come pepino, né, do jeito que eu vou falar, fica empanzinado, fica rotando pepino o dia inteiro, fica com o estômago pesado, o pepino não faz bem. Esse pepino quando ele está descascado. Por quê? Na casca do pepino tem uma substância que é a digestiva do pepino. Então ele é de difícil digestão, mas se você come ele com casca, na casca tem o digestivo do pepino. Então quando você come um pepino com casca, que parece que vai ser mais pesado, é ao contrário, fica mais leve porque ali tem o digestivo do pepino. Se eu tirar só a substância do pepino para fazer alguma coisa e não tirar só da polpa do pepino e não tirar da casca, vai estar incompleto. Se eu pegar uma substância que está na polpa do pepino, vai estar incompleto. E assim acontece com óleos essenciais. Mas aí vamos contar um pouquinho aqui, isso aqui é uma aula, tá? Para te ajudar a entender a aromaterapia de uma forma prática, de uma forma fácil, e você poder decidir se você quer usar isso ou não e procurar um terapeuta ou não. Então assim, a aromaterapia, em povos mais antigos, o cheiro sempre foi identificado como uma coisa que dava um efeito nas pessoas. Acalmava ou agitava, né? Trazia sensações agradáveis, abria apetite, o cheirinho de uma comida não abre o teu apetite. Então ele sempre foi identificado e foi utilizado por curandeiros, por feiticeiros, por estímulos sexuais, por vários povos, né? Perfumes foram encontrados em sarcófagos egípcios, em túmulos antigos, tempos bíblicos. Bem, na Bíblia, né? Já tinha lá os 3 reis magos vão levar incenso, olíbano e mirra para Jesus, né? De presente. Primeiro porque eram óleos caríssimos e eram óleos extremamente terapêuticos. Eu estava pensando, para fazer esse vídeo eu pensei antes, eu pensei, é mesmo, gente. O Líbano trabalha o medo, né? Uma das coisas que o Líbano trabalha. E eu fiquei pensando assim, será que eles levaram uma coisa cara para tratar o menino Jesus e tratar Maria e José que estavam como refugiados, fugindo, né? Da ordem de matança de todos os primogênitos, porque o Líbano trabalha o medo, por exemplo. E eles estavam refugiados, deviam estar morrendo de medo, né? Então eles já levaram óleos, né, de repente para tratar, né? Não era só um perfume, era um tratamento, mas era um tratamento caro para seres que eram de classe, que estavam pobres ali, né, foragidos. Não eram tão classe pobre, Maria e José não eram tão pobres como a gente costuma imaginar. As pessoas pensam assim, vida simples com pobreza e riqueza. Eles eram pessoas simples, mas eles tinham uma vida boa, de certa forma, porque quem tinha ofício na época do José era peão, né? E eles puderam se casar e tudo mais, então assim, eles tinham um ofício, né? E eram reconhecidos na comunidade. Por isso que até que eles conseguiram fugir, todo mundo ajudou eles, né?
Então, eles só tinham vida simples e principalmente vida simples. Comparado com a nossa vida, qualquer vida de rico do séculos passados era simples, né? Com a nossa vida de hoje, nós somos ricos perante eles. Se eles fizessem uma viagem no tempo, qualquer pobre de hoje, para eles, pareceria super rico, porque tem coisas que só magia profunda e um mago desse seria caro, né? Então, assim, esses óleos essenciais sempre foram usados intuitivamente, né? Sempre foram usados intuitivamente, se via os efeitos benéficos, os efeitos até psicológicos, né? Que tem óleos que deixam mais no estado de leveza, ajudavam nas meditações, ajudavam no contato com seus deuses, nos seus rituais, né? Sempre foi, ajudava com poções mágicas para encantamento, para trazer o parceiro, a parceira, para serem atrativos, sexuais, né? Sempre foi usado assim. Mas na aromaterapia moderna, ela nasce, né, olhando mais as propriedades bioquímicas e não mais só as propriedades energéticas vibracionais do uso popular, né? No máximo digestiva de algumas plantas, óleos essenciais igual os chás, né? Era o mesmo patamar, o mesmo conhecimento, o mesmo domínio, né? Ah, chazinho da vovó, isso aí é bobeira, fraquinho, não sei o quê. Depois se descobre as partículas e vê que realmente tem questões digestivas, tem questões que controlam gordura no fígado, que não sei o que. A fitoterapia também aconteceu a mesma coisa, né? Que hoje até chama de fitoterapia. Então, os óleos essenciais estão assim, mas em 1920, na França, um químico que a família tinha uma fábrica de perfume, né? Acontece um acidente com ele, que é o Gaté Fossé, o nome do cara. Eu falo gato, mas é Gaté Fossé, mas lembra gato, né? Então, René Gaté Fossé, que era um químico e trabalhava na fábrica de perfumes da família, ele tem um acidente, né? E ele queima as mãos e parte do braço dele. É uma queimadura tão profunda, né? Queimadura de 3º grau lá, que com os conhecimentos antibióticos da época, os médicos da época não estavam conseguindo curar. Tava ficando aquela queimadura que foi quase até o osso, assim, né? Aquela queimadura bem profunda. E essa queimadura infeccionou e tava difícil, penicilina não estava resolvendo e os tratamentos médicos da época não estavam resolvendo. E ele estava com indicação de que seria necessário amputar o braço, né? A partir do cotovelo, para evitar a gangrena e evitar que ele perdesse o resto morresse de infecção generalizada, né? Só que aí ele tá com o braço assim, tá resistindo, né? Que ele não tava querendo amputar o braço assim logo. E ele vai trabalhar na fábrica de perfume dos pais deles, que usavam óleos essenciais para fazer perfume, né? E por um acaso tem um acidente. Isso é história, tá, gente, que conta. Tem uns que dizem que tem um enfeite aqui, que ele fez de propósito, tem outros que dizem que foi um acidente, enfim. Cai no braço dele, ferido com a queimadura, óleo essencial de lavanda, que é um óleo muito usado na perfumaria até hoje. Cai o óleo essencial de lavanda, fica coberto de óleo essencial de lavanda aquele ferimento, e aí ele não tem nem como limpar, como que ele vai lavar uma carne que já está em carne viva, de queimadura, cheia de óleo, né? Supondo que foi um acidente. E cai aquele óleo essencial de lavanda. E aí passa um tempo, ele percebe que começou um processo de cicatrização e desinfeccionou o local. Ele volta nos médicos e os médicos perguntam, mas o que aconteceu? Porque estava impossível, gente, tipo assim, já estava com um agendamento de amputação de um braço marcado, né? E aí ele fala e tal, que foi óleo de lavanda, e fica aquela coisa assim. Como ele era químico, o que ele faz? Ele começa a se dedicar ao estudo daquele óleo, né? Ver o que tem ali, que partículas, que moléculas químicas que tinham ali que podiam justificar essa cicatrização e desinflamação, desinfecção do local.
E aí ele descobre o poder dos óleos essenciais, o quanto eles são complexos, que não são só as partículas que soltam aroma, tem outras partículas que nem soltam aroma dentro do óleo, e que isso poderia ser usado na prática da medicina. Inclusive, na França, alguns médicos utilizam a aromaterapia com mais frequência do que no Brasil, por exemplo. E aí começa-se o universo do óleo. Então, ele é considerado o pai da aromaterapia moderna, né? E aí, cada óleo tem cada bioquímica diferente, cada componente químico diferente, por isso que cada óleo serve para uma coisa diferente, né? O óleo de lavanda, por exemplo, ele tem vários componentes, ele ajuda em cicatrização, ele é um anti-rugas, ele é um antisséptico, ele é um calmante, então, da pele, ele é um calmante do cérebro, neurotransmissores, ele também vai mexer com isso. Então, o óleo de lavanda tem várias aplicações. Então, tem uns que são mais ricos em tipos de químicas, eles são úteis para mais coisas. Tem outros que são menos ricos em tipos de químicas diferentes e a aplicação é mais restrita. Tem uns óleos que são indicados para determinadas pessoas e para outros não, porque pode ter gente até que tenha alergia, né? Então, é assim que nasce a aromaterapia moderna. Então, ela passa de ser uma coisinha de curandeiro e passa a ser uma coisa científica, né? Comprovada. Aí se faz teste, tem milhares de estudos, gente, de aplicação de óleos essenciais. Cada vez mais as universidades estão fazendo mestrados e doutorados em cima de teses de óleos essenciais. Será que esse óleo serve para isso? Será que esse óleo serve para aquilo? Né? Com o Covid saiu um monte de estudos sobre óleos essenciais para o Covid também e tal. Então, não é mais só uma historinha da lenda popular, né? Mas no popular se tem, né, já os usos catalogados também. Então, pessoas comuns que não são cientistas, que não são mestres, que não são doutores e que não são médicos, podem usar, porque já está tão consolidado o uso daqueles óleos, que é possível sim você fazer um treinamento, você fazer um treinamento específico sobre óleos, você estudar, ler esses artigos que estão aí soltos na internet e se tornar um aromaterapeuta mesmo você não sendo da área médica, ok? Então, isso é possível. O que acontece? Tem três formas de você usar os óleos essenciais para seus tratamentos. Cada forma é indicada para tipos de óleos e tipos de pessoas diferentes, às vezes, e aí a gente tem que ter alguns cuidados. Então, o primeiro tipo de uso mais popular, que vem lá do passado, né, os usos dos incensos, os incensos antigamente era feito com as cascas, com as farelos das folhas e com os óleos essenciais em si, né? Vem lá lá de trás dos incensos e depois se transforma, que é esses aromatizadores, né, que quebra a partícula da água em minúsculo, vaporiza o ar, e aí a partícula aromática do óleo se manifesta, e aí você inala aquelas partículas através do inalador, não inalador, né, mas de um aspersor de óleos como esse, um umidificador, tá? Então, a primeira via é a via respiratória, é você inspirar o ar com esses óleos essenciais. Você pode inspirar através do inalador e alguns dá para você inspirar direto no vidrinho do óleo. Você abrir o vidro perto de você e dar uma cheiradinha e você já recebeu o seu óleo essencial, tá? Aí, o que acontece? Tudo que entra pelas narinas vai parar na sua corrente sanguínea e vai parar no seu cérebro também. Então, é aonde ocorre que o sistema nervoso distribui aquelas partículas e vai parar, né, nos locais que tem que parar, aonde ele tem efeito, nos tecidos aonde ele tem efeito. Por exemplo, se eu cheirar um óleo que tem efeito no estômago, ele não vai fazer efeito no pulmão, porque ele é para o estômago. Ele vai passar pelo meu pulmão porque eu cheirei, né? Mas ele vai ser carregado através da corrente sanguínea para o estômago, tá? Isso é um exemplo.
E isso é tão certo que as pessoas pensam assim, é só um cheirinho, não faz bobeira, gastar dinheiro à toa e tudo mais. É tão sério que infelizmente a gente tem aqui no Brasil um exemplo muito forte que aconteceu há pouco tempo, que foi a tal da menina, da jovem, né, 20 e poucos anos, mas já mãe e tudo mais, que cheirou um vidro de pimenta e ela tinha alergia à pimenta e ela tá no hospital até hoje, já tem mais de 3 meses essa coisa. Inflamou todo o tecido cerebral dela, ela tá com sequelas horríveis, perdeu consciência, perdeu movimento, perdeu, né, tá, quase que ficou vegetando por uns tempos. Agora estava voltando aí com uma possível alta, mas piorou novamente e continua internada. E não se sabe se ela vai sobreviver mesmo, né? Então, para você ver como que você cheirar alguma coisinha tem efeito. É a mesma coisa, produtos de limpeza, produtos de pintura, produtos de uso, né? Indústria que fala, use com as janelas abertas, use máscara, use com cuidado, ponha luva. Por quê? Porque o cheiro, né, leva partículas para dentro do seu corpo. Por isso que você tem que ter cuidado. Então, se eu tenho que ter cuidado com cheirar querosene, por que eu não posso me beneficiar e ao mesmo tempo não tenho que ter cuidado com cheirar óleos essenciais? É a mesma coisa, tá? Então tem frequência, tem local, tem forma certa de usar os cheirinhos, tá? E eu vou fazer um alerta aqui muito especial, que é principalmente nesse modo aqui de cheirinhos, né? De você colocar em umidificadores. Uma outra forma que você pode usar é, você não tem um umidificador, você pode botar num sprayzinho com água, você pode, aí você põe esse spray em tecidos assim de almofadas, cortinas e tal, você dá uma sprayzada nas portas de madeira para impregnar e ficar com cheirinho na casa. Outra forma é você botar uma água para ferver, né? E usar aquela água fervida, você coloca daí numa outra vasilha, né? Porque tem óleos que você não pode ter nenhum resquício dele para ingerir depois. E aí você pinga ali para aquele vapor sair, você fazer a inalação, né? Para te ajudar a ter esse óleo se você não tem um aparelhinho. Só que assim, esse do cheirinho, principalmente do aparelhinho, cuidado com animais domésticos. Eu fiz uma especialização específica para animais, um curso específico para uma aromaterapia em animais. E não é só por peso que diferencia o uso de óleos essenciais em animais, é também por espécie. Tem espécies que o fígado não metaboliza determinados óleos, tá? Mas a concentração de óleos essenciais para animais é muito infinitamente inferior do que para humanos. Então, se você está usando uma dose que é boa para você, para o seu animal pode ser tóxico, mesmo que ele possa usar aquele óleo. Então, qual é a recomendação para bebês e para crianças pequenas também? Vai usar o umidificador, uma janela está aberta. Janelas e portas estão abertas, tá? Se for com os animais, principalmente, você tem que deixar uma porta aberta para que ele possa se retirar do ambiente, porque o animal ele se sente incomodado e ele sai. Muitas vezes eles ainda tem animais que ainda conseguem ter esse resquício de sabedoria ancestral. Tem uns que são bobinhos e ficam do lado do dono e não vão embora, mas tem uns que percebem, acham desagradável, irritante e saem do ambiente. Você sempre tem que dar a opção dele sair do ambiente, tá? Então, porque teve um caso, por exemplo, né, que uma pessoa foi fazer meditação e tal, botou um óleo e tal, aí fechou todo o quarto para sentar em lótus, não ter barulho lá de fora, só que o cachorro resolveu acompanhar e ficar e não saía. Então, vamos fazer, você também quer meditar, né? Que energia e tal, quer meditar também. Colocou e o cachorro desmaiou. Porque aquele óleo era extremamente calmante, né? Era justamente para ajudar relaxante na meditação. E aquela dose para aquele cachorro, ela ficou mais de 1 hora lá no ritual de meditação dela. Aquela dose para aquele cachorro acabou desmaiando ele. Então tem que ter muito cuidado com o uso perto de animais domésticos, tá? E para crianças pequenas também. Vai usar no bebezinho, o quarto do bebê, você fecha o quarto todinho, põe o umidificador lá uns 5, 10 minutos.
daí você abre a janela, abre a porta e daí você leva o bebê, tá? Já tá lá no ar bonitinho a coisa, a melhor forma, tá? Ou no máximo 5, 10 minutos disso aqui ligado com óleo essencial. Não é para deixar uma noite inteira o bebê exposto ao óleo essencial e você tá dormindo em outro quarto e nem tá percebendo nada, tá? Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação. A outra via de absorção dos óleos essenciais, dessas partículas, dessas moléculas que vão fazer efeito em você, é você passar na pele. Lembrando que a pele da gente é o maior órgão que existe e a pele ela faz troca. Tanto ela puxa coisas para dentro, quanto ela expele do seu interior para fora. Aí, às vezes, muitas vezes no suor, né? E muitas vezes acaba nesse jogar para fora, tá tão intoxicado lá dentro que vem espinha, cravo, entupimento de poros, porque tem tanta sujeira dentro de você que tá entupindo de dentro para fora, tá? Dermatites, um monte de coisa, porque você tá expurgando suas toxinas para fora e a pele não tá nem pronta para botar tudo para fora, ela também tá ressecada, tá quebrada, a camada da pele não tá boa. Então, a pele é um órgão, né, que faz trocas. É um grande sinalizador da saúde também. Então, na pele, nunca use o óleo essencial puro que vem no vidrinho. Você tem que diluir ou em uma base de creme ou num óleo vegetal, que pode ser um óleo de coco, um azeite de oliva. Nunca você vai passar aquele óleozinho, você vai chegar aqui com o vidrinho, botar no pulso sozinho. Não, você põe numa colherzinha um óleo que você quer, óleo de amêndoas, óleo de girassol. Se de tudo você não tiver nada, óleo de soja, vai pingar uma gotinha, quantas gotas o seu terapeuta recomendar, né? E aí você vai fazer uma misturinha, vai passar no seu pulso e vai cheirar, tá? Porque quando você passar no pulso, esfregar bem no pulso, isso aqui é a melhor coisa, porque essa pele é bem fininha. Você esfregar bastante no seu pulso até aquecer, ela entra mais rápido para sua corrente sanguínea, entendeu? Por isso que não pode ser puro. Se você passou no pulso, não pode ser puro. E aí, lembrando disso, né? Tem óleos que, por exemplo, o óleo de limão. Se você passar na pele, vai lá e pega sol, vai manchar a sua pele. Você não pode passar óleo de limão no seu rosto, porque vai manchar a sua pele, entendeu? Então você tem que olhar o tipo de óleo e se essa pele vai ficar exposta, se ela não vai ficar exposta à luz, se tem alguma interação daquele óleo com a luz e tudo mais. Então, essa coisa da pele. E você pode, por exemplo, pingar algumas gotinhas de óleo e na água para lavar o seu rosto, para limpar o seu rosto com aquela água e tal. Mas não é recomendado, né? Na verdade é bem proibido, vamos falar assim, colocar gotas de óleos essenciais na banheira do bebê. Por quê? Porque na verdade o óleo ele não se dissolve na água, ele apenas fica ali e você espalha bastante água no ambiente para que aquela partícula fique tão diluída depois no ar, né? Que é melhor absorvida e você percebe melhor, né? Porque vem umidificação, a umidade trazendo nas narinas facilita a penetração do óleo ali, mas ele não dissolveu na água. Então pode ser que aquela partícula do óleo purinho vai bater na pele do seu bebê e vai ser uma alta concentração que vai entrar direto na corrente sanguínea dele. Então tem que ter cuidado, não se usa óleo essencial na banheira do bebê. Tá? Teria que ser muito, muito bem estudado, muito, muito bem diluído para você ver se você usa isso. É mais fácil você usar no ambiente, fazer um óleozinho de massagem diluído em outro óleo para passar no pezinho dele, para passar, né, nas assaduras, por exemplo, mas ele está diluído com outro óleo. Ele não está lá, uma partícula pura pode pingar na pelezinha dele, tá bom? A terceira via de absorção dos óleos essenciais, que é a menos utilizada no Brasil, e tem muito tabu, muito medo, muita regulamentação, é a via de que você ingere o óleo, tá? Aí também tem que ter um grande conhecimento de dosagem e tipo de óleo. Eu até me lembro, assim, que uma das coisas que o primeiro contato mais profissional com fitoterapia, eu já conhecia fitoterapia, eu já tinha feito um cursinho de fim de semana acho que era uma ONG, se eu não me engano, né? E a minha avó também sempre usou chás, aquela coisa toda, mas eu fiz colégio agrícola, eu me formei em colégio agropecuária. E na minha formação, eu fiz um trabalho de conclusão de curso
com fitoterapia, com cultivo de ervas medicinais. Mas aí eu estudei um pouco do uso, né? Eu fiquei concentrada, claro, no cultivo, mas eu estudei um pouco do uso. E até eu fiz parcerias, assim, com o pessoal de universidade e tal, pra gente estudar sobre o uso. E aí eu me lembro de uma coisa que chamou bem a atenção na época, é que, por exemplo, tem uma erva que se usa muito em cicatrização externa, que é o... Como é que é o nome? Agora me fugiu aqui o nome, o confrei. Confrei é um cicatrizante assim, de alta potência. Qualquer ferimento que não tá funcionando, confrei. E se usa polvilhar confrei torrado, se usa fazer pomadas de confrei, tintura de confrei, spray de chá de confrei. O confrei é um excelente cicatrizante. Mas se você tomar chá de confrei, dá úlcera na tua boca, no teu esôfago, no teu estômago, em tudo, estoura tudo. Porque ele não pode ter contato com mucosa. Com a pele, sim, com a mucosa, não. Então, se você não sabe o que você está usando, você pode usar errado. Então, tem óleos que não podem ser usados em mucosas. Então, você não pode ingeri-lo. Então, você tem que saber quais são. Entendeu? Do mesmo jeito que ervas medicinais, tem umas que você não pode tomar o chá. É para usar na pele, é uso externo. Medicamentos também. Tem medicamentos que são para uso externo. E tem tópicos, que a gente chama, e tem medicamentos que são para ser ingeridos. Óleos essenciais é a mesmíssima coisa. Então, não é só porque é óleo, porque é natural, que não faz mal para nada nem para ninguém. A mesma coisa da fitoterapia diz a mesma coisa. E aí tem que ter cuidado, porque assim, tá se espalhando muito a venda de óleos, como a venda de remédios fitoterápicos, né? Aí vem lá uma pessoa, toma chá 40 ervas. Gente, é muito difícil que 40 ervas não vai ter nenhuma que conflitua com a outra, que anula a outra e que não potencializa a toxina de uma outra. Tem que ter cuidado com isso. E principalmente, por exemplo, o caso de chá 40 ervas, a pessoa nem usa só aquilo, né? Ela toma mais um remedinho que a vizinha falou, mais um remédio que o próprio médico passou, faz mais uma dieta doida que tá sem peso suficiente, não sabe nem a dosagem, e aí quando vê tá morrendo de hepatite crônica, de cirrose hepática, porque tomou um chá. Não foi o chá apenas que matou, mas ele acelerou porque tinha outros fatores, né? E foi utilizado totalmente errado. Então é interessante ver isso. E é isso que eu também estou vendo nos blenders de florais e nos blenders de óleo. Muita mistura e pouco acompanhamento desse cliente que comprou o óleo. Então, esse é o meu alerta. E por isso que eu fiz isso aqui. E eu espero que eu tenha te ajudado com essa informação. Espero que você tenha utilizado para ele. Utilize bem se você tiver os seus olhos, né? E óleos vencem também, hein, gente? Tem vencimento. Não compra, deixa lá, não. Faz um cheirinho de vez em quando, pelo menos para isso. Ah, tem mais uma coisa. Os óleos são geniais, mas eles são... Mesmo que você não vá usar... Mesmo que você vá usar ele para magia, né, de forma mágica, você tem que abrir e usar. Ele guardadinho na sua estante, no seu armário, em cima da sua mesa, dentro do armarinho. Não faz efeito. Você tem que abrir e usar. Mesmo que os poderes dele são quase, parece que é magia, parece que tirou com a mão uma doença que estava difícil de tratamento, mas você tem que abrir e usar. Não vai ser só você comprar e botar ali o vidrinho, né? Olha, universo, comprei esse óleo. Não, você tem que usar. Você quer meditar com a ajuda do óleo? Você vai ter que abrir o vidrinho, vai ter que colocar um vaporizador, vai ter que dar uma cheiradinha, para você poder usufruir das partículas desse óleo para te ajudar a clarear o mental, a fazer as sinapses neuronais com calma e você conseguir entrar no estado meditativo, né, com mais facilidade. Tem que usar, não é só comprar, tá? É que nem curso, é que nem tratamento quando você vai no terapeuta. Se você não fizer o que está falando, se você não abrir o curso e estudar, não adianta ter comprado. Óleo essencial é a mesma coisa, gente. Incrível, né? Então é isso, espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida, escreve aqui. E quiser entrar em contato nas minhas terapias, até no meu coach, eu uso óleos essenciais para dar uma ajudada aí a acelerar o processo de transformação mental, né, de alívio mental e de alívio de alguns sintomas que podem ser tratados com óleo essencial com muita facilidade. Até o próximo vídeo.
Uhum.